Paz do Senhor, mestre. Para de graça. Pai Senhor, meu amigo. Tá me ouvindo bem aí? Tô te ouvindo otimamente bem. O senhor tá me ouvindo bem? Oh, graças a Deus. Todos os irmãos estão ouvindo o pastor Tiago bem aí? Dá um joinha, dá um ok aí, tá bom? Quero que vocês sejam abençoados pela palavra de Deus nesta noite. Bom, já falei demais. Pastor Tiago é um amigo, pastor Tiago é um professor, é um mestre. O pastor Tiago, assim como ele já foi para mim, ele será a boca de Deus para nós mais uma vez nesta noite. Eu quero deixar o pastor Tiago aqui na liberdade, tá bom, pastor Tiago? Nós estamos aí com quanto tempo de live aí já? Eu nem sei, mas eu falei para ele uma. Ah, eu, Não sei, eu não consigo ver. Eu não consigo ver o horário. Aqui, 10h20. O horário. 10 dias. É. Então, às 11 horas seria uma hora, tá bom? Nós temos aí, no máximo, estourando 1h20 de live. Então, nós temos aí uma hora ainda, tá bom? De live, para que a gente possa ouvir uma boa palavra e depois fazer oração, tá bom? E dar a bênção apostólica. Pastor Tiago, palavra aqui, está com oportunidade, no nome do Senhor Jesus. Fala aí, meu amigo. Ô, meu amigo. É. Primeiramente, eu quero louvar a Deus pela sua vida, né? Obrigado pelo carinho, pela confiança, pelo convite de nos abrir esse espaço aqui, por dividir conosco esse projeto, por nos permitir participar desse projeto. O senhor sabe da estima que eu e a minha família temos pelo senhor, pela sua família. Eu vi a pastora Alessandra que apareceu aí, fala que estou mandando um abração para ela, para a Sara, para toda a família. Deus abençoe vocês moram no nosso coração. Eles passaram aqui por terra da Satubense e deixaram saudade. Então, primeiramente eu quero louvar a Deus pela vida de vocês, pela vida do Senhor, por ter sido sensível à voz de Deus a esse projeto, por ter se voltado para uma necessidade que é tão latente, ela é tão real, mas também tão ignorada. Então, eu louvo a Deus pela vida de homens sensíveis como o Senhor, à voz de Deus, e que tem aí se empenhado, tem acreditado, tem apostado nesse projeto. E eu creio que a ICM, ela está sim hoje em fase embrionária, mas ela vai crescer muito, e tudo isso a gente sabe que é para a glória de Deus, e ela vai cumprir o propósito para qual Deus tem gerado essa igreja. Todo projeto que hoje é grande, um dia foi pequeno. E a Verdade, gente sabe que das pequenas coisas Deus faz grandes. Então eu louvo a Deus pela sensibilidade ao Senhor da voz do Espírito Santo, por estar empenhado nesse projeto e por me permitir fazer parte, dentre tantos mestres a qual eu sou aluno, a qual eu sou admirador. O senhor não fica com esse negócio não de mestre aí não, que o senhor sabe que isso aí é graça sua, rapaz. Depois o senhor vai viu? colocar o pastor Elias aí e o senhor vai me colocar em maus lençóis, a verdade é essa. Mas, meu amigo, Deus abençoe. Obrigado pelo carinho, tá? De verdade, obrigado mesmo. Estou muito feliz de estar aqui participando com vocês aí, com todos que estão na audiência. Pedir aos irmãos que puderem compartilhar, né? Curtir a live, Sim, porque quanto mais os irmãos compartilham e quanto mais os irmãos curtem, a live vai ganhando relevância e o próprio Facebook faz ela aparecer em vários feeds e ela começa a aparecer para várias pessoas. Então, o nosso propósito aqui é edificação, o nosso propósito aqui é compartilhar o Evangelho, o nosso propósito aqui é falar de Cristo. E recaiu sobre mim a responsabilidade de falar um pouco sobre comunhão. Foi essa a incumbência que o Senhor me deu. só para E você, aí, a comunhão, ela faz parte da identidade da igreja. E essa é a temática, né? Que eu te chamo de Tiago porque você, exatamente. nós temos identidade, mas essa é uma das identidades da igreja. É um dos sinais de que é uma igreja viva, né? É um organismo vivo, não é só uma organização, é um organismo vivo, né? É o sinal da igreja, é a comunhão. E que muitas vezes acaba faltando. Mas fala aí, Tiago, por favor. Então, dentro dessa proposta, qual o senhor deixou para nós aí sugerida, eu gostaria de, claro, na minha simplicidade, tecer alguns comentários aqui. Só que antes de nós entrarmos no assunto em questão, diretamente, gostaria de fazer uma breve
introdução, entender alguns pontos que eu acho que foram cruciais na história da igreja, até nós chegarmos na igreja como uma estrutura já bem definida e bem estabelecida. Por quê, pastor Roger? Porque a igreja em si, ela vai começar a ganhar forma após a ascensão de Cristo. Quando Cristo é assunto aos céus, e isso começa a ser relatado ali em Atos capítulo 1, a partir dali vai acontecer a reunião dos 120 no cenáculo, e dali em diante existia uma palavra sobre eles, dada pelo próprio Jesus, e dali em diante a busca deles de forma contínua vai resultar na descida do Espírito Santo, na descida do poder do Espírito Santo. E desde então a igreja ali surge como o senhor falou, uma organização e também um organismo, e tem chegado até nós proclamando o Evangelho do Reino. Porém, nós temos que levar em consideração alguns detalhes. Para entender essa concepção da igreja, a gente precisa ligar alguns textos e recorrer a lembrar que o livro de Atos ele é escrito por Lucas. Então Lucas ele tem assim alguns textos que fazem conexão com o livro de Atos devido à sua autoria, até porque muitos acreditam que o livro de Atos foi logo escrito na sequência, quando Lucas encerra o Evangelho, que leva o seu nome, em sequência ele já vai redigir o livro de Atos endereçado a Teófilo. E existiu uma promessa, até se o senhor tiver com a Bíblia em mãos aí, ele pediu o auxílio do senhor. Se o senhor puder me subsidiando nos textos, aí para mim ficaria mais fácil. Tá. Inicialmente, eu queria que o senhor lesse para mim o texto de Lucas capítulo 24, versículo 49. Lucas 24, versículo 49. Esse texto, ele vai estar intrinsecamente ligado com o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 8. Atos dos Apóstolos 1, 8, está aqui, eu posso ler, para facilitar. Se o senhor puder ler para mim Lucas 24, 49. Posso ler? Sim. Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, pois, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Tá bom, muito obrigado, pastor. Então vamos partir, essa é a nossa premissa inicial. Agora o próprio Jesus está falando aos discípulos, e eles estão debaixo de uma ordenança, e subsequente a essa ordenança vem uma promessa. Então vamos lá, ficar em Jerusalém é a ordenança. Até que do alto sejais revestidos de poder, essa é a promessa. Então tem duas questões aqui. A ordenança, permanecer em Jerusalém, e a promessa, vai vir o poder do alto. Só que Jesus não disse quando esse poder viria. Ele disse, ficar em Jerusalém. O que é interessante é o outro texto de Lucas, no capítulo 10, do versículo 17 ao 24. Se o senhor puder me ajudar aí, a gente vai fazer a conexão dos textos para a gente chegar em Atos rapidamente. No capítulo 10, 17 até o 24. 17 até o 24. E Fazendo um favor. Os 70 com alegria, dizendo, Senhor, pelo teu nome até os demônios me sujeitam. E disse-lhes, eu vi Satanás como um raio cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis porque vos sujeitam os espíritos. Alegrai-vos antes por estarem o vosso nome escrito nos céus. Naquela mesma hora se alegrou Jesus no Espírito e disse, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que escondeste estas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim te aprove. Até aí, meu pastor. Eu falei 24, eu falei 21, perdão, é 21, desculpa. Então, pastor, vamos lá. Olha que interessante isso aqui. Em Lucas 24, palavras de Jesus. Fique em Jerusalém, porque do alto vai vir o poder. Mas em Lucas 10, o texto é claro em dizer que Jesus disse a eles, eu vos dou autoridade, eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões. Os demônios nos submetem, os enfermos são curados. Nós estamos falando de 12 homens inicialmente, depois tornariam 11 e 12 novamente, com a traição de Judas. Estamos falando de homens que durante o ministério de Jesus trabalharam
assiduamente na expansão e na proclamação desse ministério. E esses 12 homens aqui expulsaram demônios, esses 12 homens aqui curaram os enfermos, esses 12 homens aqui realizaram muitos sinais. O que me leva a perguntar para o texto, o que me gera uma certa dúvida e me recorre a perguntar para o texto é: por que esses homens precisam ainda esperar o poder descer do alto? Porque em Lucas 10 eles já receberam poder, já receberam autoridade. Eles já expulsavam demônios, já curavam enfermos. Mas por que em Lucas 24 veio uma ordem dizendo assim: fiquem em Jerusalém para receber poder? Eles já não tinham poder? Eles já não estavam atuantes no ministério? Eles já não estavam sendo relevantes no ministério? Por que Jesus vai repetir a ordem? Aonde é essa necessidade? E que poder é esse? Será que nós estamos falando do mesmo poder que Lucas fala aqui no capítulo 10? Ou nós estamos falando de outro tipo de poder? Então nós vamos fazer uma conexão. Existe uma ordem em Lucas 24. Existe uma revelação em Lucas 10. Que eles já estavam atuando no ministério. Isso fica claro. Eles voltam felizes. Senhor, em teu nome os demônios nos submetem. Os enfermos são curados. Está falando de atuação ministerial. Então eles já tinham essa relevância na atuação ministerial. Porém, para esses caras que já estavam atuando no ministério, vem Jesus com uma ordem em Lucas 24. Fiquem em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Só que é interessante a palavra aqui é revestidos. E nós sabemos que a ideia de revestimento é uma vestidura auxiliar. É alguém que já está vestido e recebe um revestimento. Então, seja revestido, ou seja, já havia algo, e este poder que eles vão receber vai revesti-los. É poder sobre poder. Se fosse parafrasear, seria isso. Já existe um poder e eles vão ser revestidos. Poder sobre poder. Tá. Só que interessante é que em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, nós vamos fazer uma conexão com os textos para que os irmãos possam nos entender melhor. Eles estão debaixo dessa ordenança e Jesus disse assim: vocês não vão continuar, vocês não vão prosseguir, vocês não vão fazer nada em relação ao ministério até que vocês sejam revestidos de poder. Correto? Só que esses homens já eram atuantes. Esses homens já eram relevantes no ministério. Quando nós vemos o texto de Atos 8, nós temos a seguinte expressão: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Então sereis minhas testemunhas em Jerusalém, como na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Um texto clássico que a maioria conhece. Ok. Sejais então, recebereis a virtude que descerá do alto. Interessante que a palavra virtude aqui, quando Lucas escreve, ele usa uma palavra grega, e a palavra aqui que ele usa aqui é dínamos. A palavra que Lucas vai usar aqui, algumas traduções, ou a maioria delas, não aparece vai aparecer a palavra poder. Até que do alto recebeis o poder. A palavra poder aqui no grego é dínamos. Mas voltando à pergunta, vamos perguntar para o texto: que poder é esse? Qual é essa necessidade de receber poder, se eles já tinham lá em Lucas 10 o poder e a autoridade sobre eles? Olhando para isso, pastor, e agora eu vou trazer uma interpretação minha, diante dessa ótica aqui, que existia ainda uma necessidade da qual Jesus precisava colocar algumas coisas em certos lugares na vida dos discípulos. Por quê? Porque a palavra dínamos aqui é a mesma raiz da palavra dinamite. A palavra poder, a palavra dínamos aqui, quer dizer implodir, ou desconstruir, ou aniquilar. Então a palavra dínamos aqui fala de implodir. Se eles já expulsavam demônios, se eles já curavam o enfermo, esse poder que eles precisam receber, eu agora quero entender e quero acreditar que Jesus ele tem algumas coisas a tratar com os seus discípulos ainda, porque há pouco tempo antes dele ser preso, nós vamos ver Pedro cortando a orelha de Malco. Nós vamos ver muitas questões no meio dos discípulos. Nós vamos ver que, na ocasião da crucificação, o único que foi com ele até o final foi João. Houve uma deserção quase que completa, todos desertaram. Só João foi com ele até o final.
E agora vem Jesus dizendo assim: vocês vão ficar até que venha o poder. Qual é a atuação desse poder inicialmente? A gente gosta muito de pegar esse versículo e só trazer ele para conveniência pessoal, que esse poder, ele é uma capacitação para se realizar a obra que foi proposta. Glória a Deus. Esse é um ponto. Esse é um ponto. Então, esse poder que viria do alto, ele realmente tem também essa qualificação. Ele vem para qualificar os discípulos para a obra que haveria de ser realizada. Porém, esse poder não se aplica só a isso. Esse poder também se aplica, ele sendo o dínamos do Espírito, ele vem para fazer o quê? Para implodir. Só que essa implosão não é exterior. Essa implosão é interior. Então agora vem Jesus dizendo assim: vocês não vão se mover do lugar, vocês não vão sair de Jerusalém, vocês não vão se envolver com a minha obra, até que eu os imploda por dentro. Até que eu desconstrua tudo aquilo que precisa ser desconstruído dentro de vocês. Ou seja, Jesus, antes de nos usar, ele vai nos desconstruir. Antes dele nos levantar, ele vai desconstruir nossos achismos, nossas vaidades, os nossos orgulhos, os nossos egos, as nossas soberbas. Os discípulos precisavam, antes de serem usados, serem desconstruídos. Por quê? Porque até então eles tinham Jesus para se apoiar. Até então eles tinham Jesus para recorrer. A partir de agora não. A partir de agora eles serão lançados, eles serão levados. O próprio Jesus disse: vocês serão levados diante dos homens, diante dos tribunais. Ele deixou claro que isso aconteceria. Só que antes de uma obra excelente, meu pastor, antes de uma obra relevante, antes de um homem de Deus chegar dentro daquilo que Deus propôs para ele chegar, ele vai ser implodido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo vai vir para desconstruir, para mostrar que realmente nós não somos nada. Ele vai mostrar que nós somos dependentes completamente dele. Ou seja, implodir é destruir as bases. Aquilo que eu me seguro, aquilo que eu me apoio, aquilo que eu confio, tudo vai ser desconstruído e eu vou passar a viver totalmente na dependência dele. Eu vou entender que eu não sou forte, eu sou fraco, e a glória do nome do Senhor é isso, é aperfeiçoamento da minha fraqueza. Quanto mais fraco eu sou, mais um Deus forte se manifesta por intermédio da minha vida. Então, na verdade, a palavra que Lucas usa aqui em Atos 8, 1 versículo 8, o dínamos aqui, não é só poder para fazer obra, é poder para me implodir. Ele vai tratar primeiro aqui. Ele vai vir primeiro aqui, ele vai desconstruir primeiro aqui, ele vai mexer primeiro aqui, ele vai colocar o dedo na ferida primeiro aqui, meu pastor. E o problema hoje é isso, é que muitos querem se envolver com a obra antes de serem implodidos. Muitos querem se mover antes de serem implodidos, mas eu oro a Deus e creio num tempo que esse mesmo dínamos, esse mesmo poder que implodiu os discípulos, que mexeu nas entranhas dele, ele ainda vai chegar sobre a vida de muitas pessoas na nossa vida. Que o Espírito Santo desconstrua tudo que nós pensamos que nós temos de bom e nos faça entender que nós não temos nada, é pela graça, é pela soberania. É tudo pela glória e louvor do nome do Senhor. Então, o primeiro ponto, essa igreja vai surgir com eles sendo implodidos, sendo tratados por dentro. Tudo vai ser desconstruído, eles vão começar do zero. E sabe o que é fantástico, meu pastor? É que depois que o Espírito Santo vem implodi-los por dentro, vai usá-los, melhor dizendo, para explodi-los por fora. Então, primeiro ele nos implode por dentro. Depois que nós somos implodidos, ele nos usa como meio de explosão. E eu quero provar isso seguindo na conjectura do texto, agora no capítulo 2. No capítulo 2, quando nós vemos no versículo de número... Deixa eu achar aqui. Quer ver? No livro de Atos ainda, capítulo 2... versículo 37. Primeiro momento, Jesus disse assim: vocês não vão se mexer, não se envolvam, sem que antes vocês sejam implodidos. Vou tratar com vocês, eu vou desconstruir toda a religiosidade de vocês, eu vou tirar os orgulhos de vocês, os achismos de vocês, as invejas, as soberbas, eu vou mostrar que vocês não são nada. Aí a partir que eu implodir vocês, eu vou passar a usá-los. Primeiro Jesus vem para implodir, Atos 1:8, que é o dínamos. Só que no 37,
Lucas relata assim: e ouvindo eles quem? A multidão. Aqui Pedro, eles já foram cheios, eles já foram implodidos, e agora Pedro vai se levantar para pregar. Eu estou correndo por causa para a gente passar do horário. O pessoal conhece bem o texto, eu acredito assim. Então aqui é Pedro pregando. Pedro acabou de pregar. No 37, Pedro acabou de pregar. E agora a multidão vai reagir. E ouvindo eles isto aqui é a multidão. Compungiram-se. Olha essa expressão. Compungiram-se. A palavra que Lucas usa aqui é acousantes. A palavra grega aqui é acousantes. A palavra acousantes aqui dá a ideia de ferroada. Ter o coração ferido. Tomar uma forte pancada interiormente. Repare, Pedro primeiro foi implodido, se levantou, prega um dos sermões mais cristocêntricos do Novo Testamento. A verdade é essa, porque ele fala da vida de Jesus, ele fala da morte de Jesus e fala da ressurreição de Jesus. E fala da vinda em glória de Jesus. Ele fala dos 4 momentos da vida de Jesus, do sermão de Pedro. Quando Pedro termina de pregar, o sentimento dos que estão ouvindo Pedro é um acousantes, ou seja, como se um ferro tivesse transpassado o coração deles. Repare, o homem que foi implodido, agora está implodindo. O homem que primeiro foi implodido pelo Espírito, agora está sendo usado para implodir. Por que a gente não consegue mais resultado no ministério? Por que a gente não consegue mais sucesso no ministério? Porque nossas pregações não alcançam mais o pecador? Porque a gente está pregando sem ser implodido primeiro. Nós estamos falando de um Cristo a qual não fomos tratados por Ele. Estamos falando sendo no nome de um Espírito que não temos relacionamento com Ele. A multidão está compungida. O sermão de Pedro foi tão poderoso, mas tão poderoso, que Pedro não precisou fazer apelo. Eles pediram a salvação. Se o senhor vê o 37, o texto diz assim: o que faremos, homens e irmãos? Eles estão pedindo. Não precisou fazer apelo. Eles estão de bom grado se ofertando, estão se oferecendo. Nós queremos esse Jesus. Nós queremos esse Cristo. Esse é o poder de um homem que foi implodido. Esse é o poder de Jesus quando usa um homem que foi desconstruído. Pastor Rodney, só o senhor, nós podemos falar porque nós somos amigos íntimos. Nas nossas conversas nós sabemos como dói as implosões que ele tem feito em nós. Como é difícil as implosões que ele tem realizado na nossa vida. Mas eu creio que é para tempos como esse que ele tem nos preparado. Eu creio que é para vivermos tempos extraordinários como esse. Que quando nós abrimos a nossa boca, a autoridade, o poder e a virtude do Espírito que habita em nós, ele vai sair como uma flecha e vai alcançar o coração dos que nos ouvem. E grande, mais grande e poderoso será o resultado. Pode pontuar, meu amigo. Uma pontuação. Eu estive conversando com o pastor Lidanildo, que vai estar falando também sobre essa temática. E uma das coisas que a gente comentou foi exatamente isso. Tem muita gente despreparada. Eu conversando um tempo atrás com o pastor Ronaldo, que você conheceu, e isso foi uma frase que numa conversa nossa marcou demais. Como os nossos pais poderão passar o bastão para esses que estão aí, se eles não estão se preparando para poder segurar esse bastão? As pessoas estão surgindo prematuramente, elas não são tratadas, não são preparadas, não são implodidas por dentro, elas não são, mas elas querem... Porque a gente gosta muito da parte boa, que é o poder para fazer a obra. Essa parte todo mundo quer. Essa parte todo mundo gosta de pregar e pregar para si. Mas a parte de ser implodido, desconstruído por dentro, ninguém quer. A parte do tratar de Deus, porque pastor, o senhor sabe disso, é a pura verdade. Nem tudo em nós presta. Nem tudo em nós é bom. O que falta é coragem para reconhecer. O que falta é coragem para chegar e dizer, irmãos, é isso que nós somos. E se nós estamos aqui, é para a glorificação da graça do nome do Senhor, porque não há mérito nenhum em nós. E mediante a isso, nós vemos que essa igreja surge assim, com homens implodidos para depois implodir. Esse é o primeiro momento. Agora nós vamos chegar em Atos 2. Vamos entrar no tema. Esse aqui é só uma prévia para a gente entender a origem dessa igreja.
Essa igreja ela surge de homens que já tinham qualificações, homens que já expulsavam demônios, homens que já curavam pessoas, mas ainda assim precisaram ser implodidos. Sabe o que é isso, meu amigo? Isso quer dizer que o fato de nós fazermos, o fato de Deus nos usar, não quer dizer que nós estamos aprovados. Verdade. Ainda assim... Um comparativo muito rápido, pastor Tiago. Meu pai, ele trabalhava com construção civil e a gente sabe que toda vez que você precisa construir um terreno, e eu lembro disso, uma vez eu fui fazer um trabalho missionário aqui em São Paulo, precisava-se levantar uma casa para uma pessoa. Só que antes de levantar a casa, eu precisava tirar aquelas ruínas que estavam ali, limpar tudo aquilo, arrancar tudo aquilo que era, sabe, velho. Como você diz, é como se eu pegasse uma bomba, explodisse tudo, exterminasse o que tinha ali, para poder colocar tudo novo, fazer tudo novo numa construção. É basicamente esse tipo de ilustração, né? É o que você muito bem disse. Para que eu possa me encaixar na qualidade de servo, de pregador, primeiro eu preciso ser preparado, tratado, limpo. Eu preciso, né? É isso, Tiago. Essa ilustração é perfeita. Não, esse complemento é perfeito que o senhor faz. Isso vem de encontro daquilo que nós estamos falando. E eu acho que esse tipo de assunto nunca foi tão necessário como agora, né? Ele nunca foi tão necessário como no momento que nós estamos enfrentando. Então, nós temos que ter essa convicção, nós temos que parar de atrelar o fato de ser usado com ser aprovado. Isso até parece jargão, frase feita, mas é a pura realidade. Os discípulos já eram usados, mas para a obra que Jesus tinha e para o tamanho da obra, algumas coisas precisavam ser tratadas ainda. Então ele falou assim, não, para vocês fazerem aquilo que eu quero que vocês façam, primeiro eu vou fazer aquilo que precisa ser feito, eu vou implodir vocês. E o sermão de Pedro é excepcional porque o resultado é isso, como eu disse, né? Lucas fala, o acolsantes acontece. A palavra é tão poderosa, o poder é tão penetrante que eles estão pedindo, eles estão clamando após ouvir Pedro pregar. Só que o interessante é que essa igreja, e o assunto aqui é comunhão, então vamos chegar no assunto, isso aqui foi só uma prévia, uma introdução. Vamos entrar no nosso assunto principal, que é a comunhão. Atos 2, versículo 1. Está escrito assim: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, todos concordantemente estavam todos concordantemente no mesmo lugar. Eu não sei como é que a tradução do senhor está. Algumas vai aparecer reunidos. O senhor está concordantemente ou está reunido? Concordantemente. Às vezes alguém que está em casa... eu procurei aqui em 4 traduções diferentes. Eu vi na NVI, eu vi na Almeida Revista Corrigida. Estou com uma... Concordantemente. Isso. A minha também é concordantemente. As duas opções que mais vão aparecer, de forma geral, é concordantemente ou reunidos. Quantos homens nós temos aqui? Paulo fala isso lá em Coríntios e fica claro para a gente poder afirmar. Aproximadamente 120 homens. Só que aqui nós temos que lembrar que o próprio livro de Atos vai dizer que foram para o cenáculo homens e mulheres. Então nós temos aqui 120 pessoas, entre eles homens e mulheres. Esse é um ponto. Então em Atos 2:1 nós temos aproximadamente 120 pessoas. Aqui nós temos a origem da igreja. A partir daqui nós temos a espinha dorsal que vai ser oriunda. A igreja de Cristo ela vai se fundamentar a partir daqui. Então nós podemos partir do pressuposto, tá? Isso aqui é uma pressuposição permitida pelo texto, que originalmente essa igreja ela começou com 120 pessoas. Ponto. Ok? E o interessante é que dentre esses 120 homens já havia comunhão. Por quê? Olha o que o texto diz. Eles estavam todos concordantemente no mesmo lugar. A palavra aqui não é a palavra grega koinonia, que aparece lá em 42 para comunhão, mas há, primeiro, unidade, todos. Então, estavam todos. A gente pode abrir um pouco isso aqui, se a gente fosse parafrasear, a gente pode dizer assim, eles estavam todos no mesmo lugar, eles estavam todos, acreditamos nós, fazendo a mesma coisa. Eles estavam todos buscando o mesmo propósito, eles estavam todos esperando a mesma promessa, porque isso é o concordantemente. Se tem concordância, tem unanimidade.
Então eles estão unânimes no propósito. Está todo mundo focado na mesma coisa. Nós queremos esse poder, nós queremos ser implodidos, nós queremos que a promessa se cumpra. Nós queremos que aquilo que Jesus falou se cumpra. Então repare que essa igreja ela foi gerada já na comunhão. A igreja primitiva ela já nasce. Dentre os 120 primeiros membros dessa igreja, já havia comunhão. Já havia um bom relacionamento entre eles. Já havia unidade, já havia concordância. E é por isso que o Espírito, em sequência no 2, se manifesta. Porque o Espírito jamais vai se manifestar onde não há concordância. O Espírito jamais vai se manifestar onde não há comunhão. O Espírito jamais vai se manifestar onde não há unidade. Então, a concordância foi a porta de entrada para a manifestação do Espírito. Pode falar que eu Então, tô assim. Então, aqui no capítulo 2, versículo 1, nós temos o quê? Nós já temos aqui uma premissa, nós temos uma prévia, que essa igreja, ela foi oriunda, ela foi gerada na comunhão. Dentre os 120 homens... Achei o texto. Salmo 133... Você conhece bem, todo mundo conhece. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso que desce. Vem. E a gente sabe que isso daqui, esse óleo, é aquele óleo que o próprio Deus disse que era para ser feito uma vez, a consagração das coisas do corpo, e que não era para ser... Exatamente. Deus diz assim, aonde há comunhão, Deus fala assim, a comunhão é tão agradável a Deus que eu derramo de coisas que eu disse que nem iria derramar mais. Sabe, Thiago, eu olho para essas coisas, por isso que quando você falando sobre a questão de comunhão, e você falou muito bem no versículo número 1 lá, é visto isso, e aí a gente olha, a comunhão é indispensável para a igreja, Thiago. Se não houver comunhão, a prerrogativa necessária para que haja manifestação palpável, estou falando de manifestação palpável, estou falando de emocionalismo, não estou falando de bandolagem, de baderna, como a gente vê hoje, não. Estou falando de manifestação palpável do Espírito. Esse poder, esse dínamos, para que esse dínamo se manifeste de forma palpável e real no nosso meio, qual que é a prerrogativa necessária? Está no versículo 1. No versículo 1 tem concordância, tem comunhão. No 2 o Espírito está se apresentando, o Espírito está descendo. Então, a falta de comunhão, ela é o câncer, ela é a doença da igreja no nosso tempo. Que barra as bênçãos. O que impede, o que tem impedido o céu de manifestar no nosso meio, não só a falta de comunhão, mas a falta de comunhão é um agravante. Eu acho que um dos mais relevantes problemas desse tempo é essa falta de comunhão. Então, olha que interessante, meu pastor, para a gente entender o texto, me mantenha a par do horário, que senão você sabe que eu falo demais e me perco. Tá? Me mantenha a par do horário aí. 30 minutos. Então, vamos lá. A igreja, em Atos 2:1, vai iniciar com 120 pessoas que estavam em comunhão. Vamos para o 42, porque no 42... nós vamos já encontrar a igreja estabelecida, entre linhas, e quando eu falo igreja, deixa eu deixar claro para os nossos espectadores aqui, nós estamos falando do templo, nós não estamos falando da igreja como um prédio, nós estamos falando da igreja como um organismo, uma instituição, porque a questão dos templos ela é muito posterior. Os templos vão surgir no século III, lá no ano 300, com Constantino. Então, até então, a igreja se reunia nas casas. Então, quando a gente fala igreja aqui, é o organismo, é a instituição, é as pessoas. No versículo 42, Pedro já havia pregado o seu sermão, já havia acontecido um grande ajuntamento de pessoas, e, mediante esse ajuntamento, a igreja começa a ganhar forma. Ponto. Só que, no 42, nós vamos ter 4 pilares. 4 pilares que são a base fundamental da igreja. Porém, esses 4 pilares, como eu poderia dizer, eles têm uma única base. Seria uma árvore com uma única raiz, mas que dessa única raiz saíram 4 troncos.
Dá para conceber isso ou não? É muito comum isso em palmeiras do deserto. Palmeiras do deserto são assim. Às vezes, de uma única raiz, ela sai 3, 4 troncos de uma raiz única. Por que eu digo isso? Porque, ó, observe o texto comigo, só vou estar com o texto aberto aí. Olha o que o texto diz. E perseveraram na doutrina dos apóstolos. Vírgula. Vai aparecer o que depois da vírgula? Não. E. E. Certo? Só que não é perseveraram na doutrina, vírgula, na comunhão. Antes da comunhão vem um E. Perseveraram e. E depois vai vir e perseveraram e. O que é o E? O E é uma conjunção de continuidade. Quer dizer que o E está dizendo assim, é o mesmo assunto que ainda estamos falando. Então quer dizer que aqui, quando Lucas coloca um E, ele está querendo dizer assim, ainda é a mesma coisa, eu não terminei. Eu não estou falando de coisas separadas, estou falando da mesma coisa. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, e é a mesma coisa ainda. Na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Então quer dizer que é a mesma coisa. Está ligado isso aqui. Isso aqui não é assim, ó. Não é a doutrina, a comunhão. Não, é tudo uma coisa só que com uma única raiz. Então é uma raiz que está saindo dela 4 troncos. Então não tem como separar a doutrina da comunhão, da oração e do partir do pão. Não tem como separar. Não tem como fazer uma coisa e não fazer outra. Não tem como. Não tem como a gente fazer... Não tem como a gente ter comunhão, mas não obedecer a doutrina. Não tem como a gente obedecer a doutrina e não ter comunhão. Não tem como a gente orar, mas não partilhar o pão, não ser piedoso. Está tudo ligado. Não tem como fazer esse e rejeitar esse. Está ligado. A conjunção E deixa claro isso. O ponto importante aqui, que é o que recaiu a mim, então eu não vou entrar nos outros méritos, porque vai ter os outros companheiros que vão falar, é a comunhão. Agora vamos entender uma coisa aqui, meu amigo. Lá em Atos 2:1, nós temos quantas pessoas? 120 pessoas. Certo? Só que agora em Atos 2:42, nós temos quantas pessoas? Aproximadamente 3.120. Por quê? Porque Pedro prega e no 37 em diante vão se agregar a eles quase 3.000 pessoas. Então a gente pode partir dos pressupostos que agora no 42 nós temos quantos? Aproximadamente 3.120, correto? Olha o que o Lucas escreve. Quer dizer então que o que iniciou com 120, agora tem quase 3.120. Tá. No 42, os 120 que começaram concordando em unidade, agora eles estão perseverando. Ou seja, por que agora é preciso perseverar e no começo era só concordar? Repare que no começo era concordância, agora já virou perseverança. Porque agora são mais de 3.000 pessoas. E a gente sabe que esse monte de gente tudo junto, isso dá problema demais. Mas aí entra aquela questão que você falou. São 3.120 pessoas que já foram implodidas. É isso aí, senhor. Eu ia chegar lá, você já antecipou. Não é justamente com pessoas que já foram tratadas. Exatamente. Aqui nós temos 3.120 pessoas que foram implodidas. E aí é o ponto interessante. Por quê? Porque inicialmente a palavra que Lucas usa lá no versículo 1 é concordância. Já no 42, ele usa a palavra grega koinonia, comunhão. A ideia de comunhão no grego é isso aqui, ó. Ó, é assim, ó. Está tão ligado, mas tão ligado a ponto de ninguém conseguir separar. Essa é a ideia grega de comunhão. A ideia grega de comunhão é essa. Comunhão não é estar junto. Comunhão não é estar junto. Comunhão é estar ligado. Então, a diferença é que as pessoas confundem comunhão com proximidade. Comunhão não é proximidade. Repete isso de novo, Thiago. Por favor, comunhão não é estar juntos. Comunhão é estar ligados. A palavra koinonia é isso. Se você pesquisa essa palavra koinonia, até eu pesquisei no dicionário Vini, Strong também abre um leque muito grande para koinonia, e dentre uma dessas palavras que o Strong abre, ele quer dar essa ideia. Aquilo que está intrinsecamente ligado, a ponto de não poder ser separado.
Essa é a ideia de Lucas de comunhão quando ele põe a palavra koinonia. Mas você sabe o que me chama a atenção, meu grande amigo? Você sabe o que me causa alegria no meu coração quando eu me deparo com essa lição dessa noite? É que muitos hoje usam a desculpa do crescimento para a perca de comunhão. Muitos alegam que o crescimento é o problema para a perca de comunhão. Mas repare que essa igreja começou com 120 pessoas. Pessoas que concordavam. Ela cresceu ao tamanho inicial, no 42, de mais de 3.000 pessoas. Só que eles começaram concordando, e agora que eles cresceram, eles não só concordam, agora eles estão ligados. Eles não só concordam, eles estão ligados. Olha o conceito de comunhão. Eles estão ligados. Quer dizer que o crescimento não fez eles perder a comunhão. O crescimento fez eles terem mais comunhão. Então o crescimento não é desculpa para não ter comunhão. Pelo contrário, o crescimento da igreja, que é composta de pessoas implodidas, é a razão para estarmos mais ligados. É a razão para estarmos mais juntos. É a razão para estarmos mais próximos. Que lição extraordinária que essa igreja nos ensina. Que lição fantástica que esses crentes nos ensinam. Eles cresceram e quanto mais eles cresciam, mais comunhão eles tinham. Quanto mais pessoas chegavam, mais ligados eles estavam. Aonde está o problema da igreja desse tempo? O problema da igreja desse tempo é que a desculpa agora é: o crescimento impediu de ter comunhão. O crescimento nos afastou. Então alguém está errado. Alguém está errado. Ou esse tempo, ou essa igreja está errada, ou a gente vai rasgar a folha e vai ignorar o que está dizendo. Ah, não, pastor, eu não concordo. Rasga a folha. É um direito seu. Mas está claro aqui que o crescimento não distanciou eles. O crescimento aproximou. Eles começaram concordando. Só que agora, com 3.120 pessoas, eles estão ligados. A ponto de não poderem serem separados. Isso aqui é tão poderoso, pastor Roger, mas é tão poderoso, isso aqui é tão poderoso, que nós não temos a dimensão de quão poderosa é a comunhão quando ela é manifesta no nosso meio. Me lembrou um texto agora, é Paulo falando à igreja de Coríntios. Paulo vai dizer assim, no Coríntios capítulo 1, rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo pensamento e em um mesmo parecer. Isso está aqui, ó. Você falando tudo isso, Tiago, eu já não quero te cortar, mas é só pontuar uma coisa. Não, imagina. Eu já ouvi, infelizmente, eu já ouvi pastores dizerem em igrejas que é normal existirem grupos em igrejas. E eu não estou falando aqui de grupo das irmãs, eu estou falando assim, fulano que se facções. dá mais, fulano que se dá mais com aquele, porque existem os grupinhos que cada um se identifica. Eu falo para você, na minha concepção de cristianismo, de evangelho, biblicamente falando, eu acho isso um grande erro. Porque qual é o exemplo que a igreja está? Todos. A gente está falando ali de 3.120 almas implodidas e que estavam ligadas, Tiago. Não era uma igreja com 500 membros, com 700 membros, que tinha seus grupinhos. Não, eles estavam ligados, porque todos ali foram implodidos. O que eu entendo com isso? Isso é muito poderoso, meu amigo. As pessoas não estão ligadas porque não foram implodidas. Porque não receberam o Espírito. Acho que, se não me falha a memória, Tiago ou Tito que diz, eu não me lembro agora, um texto do Novo Testamento que vai dizer assim, quem divide igreja é quem não tem Espírito. Então a gente entende que quem tem Espírito... Exatamente. É isso, meu pastor. E como, oxalá que as pessoas possam entender isso. Por isso que eu louvo a Deus por essa iniciativa
e por essa proposta que o Senhor nos traz um assunto tão relevante e tão necessário para o nosso tempo. Como isso é necessário, como a gente tratar sobre tais assuntos, sobre tais doutrinas, como eu disse, nunca se fez tão necessário como nesse presente momento que nós estamos vivendo. E é tão poderoso isso, é tão poderoso que a comunhão, até porque é errado, funciona. E eu gostaria de usar um exemplo bíblico. Eu não vou forçar o texto, não. Deixa eu fazer uma análise, uma conjectura pessoal minha. Não vou forçar o texto, eu já me entender o que eu quero dizer sobre essa afirmação. Eu entendi o que você Se a gente for em Gênesis 11, o Nimrod lá, o nosso amigão Nimrod, vai querer fazer o quê? Construir uma torre. Enquanto Deus mandou o povo dispersar, o Nimrod foi construir uma torre. Aí vamos lá. Olha o que Deus vai dizer assim, ó. O povo é um só e fala a mesma língua. Deus disse assim, vamos descer e vamos intervir, porque se a gente não intervir, eles vão conseguir chegar onde eles querem. Por quê? Porque mesmo com a motivação errada, eles estão em comunhão. Porque o povo é um só e fala a mesma língua. Agora, peraí, se a comunhão funciona até para aquilo que é errado, imagina o dia que o povo de Deus entender quão poderosa é a comunhão. Quando a gente como igreja entender o quão poderosa é a comunhão, meu amigo, não vai ter o que pare a gente. Não. Essa é a verdade, não vai ter o que nos segure. Tiago, eu não sei se você vai concordar com o que eu vou dizer, mas a gente vê uma igreja dividida, e eu falo, não estou falando uma especificamente, eu estou falando igreja a nível mundo. Universal. Quando a gente começa a ver placas sendo disputadas, já começa por aí. Né? Sim. Quando você eu não concordo com a sua doutrina, então eu... porque, sabe, essa coisa de que eles não têm... A gente recorre no mesmo erro de Corinto. A placa deles era Paulo. A placa deles era Pedro, era Apolo. Mas a gente, na verdade, nós estamos iguaizinhos àquela igreja, não tem diferença alguma. Mas agora é assim, eu sou de Madureira, eu sou de Belém, eu sou de Quadrangular, eu sou de Batista, eu sou de Ipiranga. A gente só mudou a nomenclatura. Mas o Espírito que está agindo no nosso meio é o mesmo que agiu lá em Corinto na época de Paulo. Essa é a pura realidade. Coinonia, né, Tiago? Infelizmente. Infelizmente. O que falta é a gente aprender a isso de uma vez por todas. O que está faltando para nós é a gente parar de estar junto e começar a estar ligado. Essa igreja, dentre os seus 4 pilares... dentre os seus 4 pilares principais, que era a sã doutrina, a oração, o partir do pão, entre eles era a comunhão. Pastor Rodney, isso aqui é tão poderoso, mas tão poderoso, e agora eu vou entrar para encerrar, agora está dando o horário, né? Falta uns 15 minutos. Tá, então vamos lá, eu vou caminhar para os finalmente para a gente encerrar. Isso aqui é tão poderoso, mas tão poderoso, que se nós olharmos que o que acontece nos versículos subsequentes, por essa igreja estar posicionada em comunhão, é extraordinário. É extraordinário. O que vai acontecer com essa igreja por estar posicionada em comunhão é fantástico. Olha que interessante. Primeiro, o versículo 43 vai dizer assim: em toda alma havia temor, e por causa disso, muitas maravilhas. Aí vamos voltar no verso primeiro? No verso primeiro, tinha concordância, tinha comunhão, o Espírito veio. Então, por que não tem mais sinais de maravilhas no nosso meio? Uma das razões é a falta de comunhão. Então, um dos remédios para essa falta de manifestação dos sinais do nosso meio é a gente restaurar a comunhão, a coinonia que nós perdemos. Se nós olhamos no 44... Pode falar, Tiago. 44 diz assim: todos criam e estavam juntos e tinham tudo. Agora, peraí, 3.120 pessoas e mesmo assim ter tudo em comum. A gente não consegue ter tudo em comum às vezes nem com a família da gente. Vamos ser realistas. Não, é surreal isso. Você sabe o que isso revela, meu amigo? Sabe o que isso? Não tem vergonha de assumir, não. Sabe o que isso revela? Que nós precisamos ser implodidos.
É isso que revela para nós. A gente não consegue, às vezes, ter comunhão nem com nossos familiares. E isso delata, isso depõe contra nós. Nós precisamos ser implodidos. E eu falei para minha esposa hoje de manhã na mesa, eu falei, sabe a minha oração é essa, pai, se for preciso me desmonta, me desfaz por inteiro, mas me faz ser parecido com o Senhor. O que eu desejo é ser parecido com o Senhor. Esse é o meu desejo. Eu quero, pastor Rod, ser o mais próximo que eu puder, parecido com Jesus. Só que para isso, ele vai me implodir. E esse é o grande problema. Eu vejo, Tiago, tem um texto que diz assim, andai em amor. Quando eu olho para comunhão, aí a gente precisa lembrar do fruto do Espírito, né? Que são ações encadeadas, né? É aquilo que a gente estava falando. Eu não posso ter amor e não ser longânimo. Eu não posso ser paciente, mas não ter amor. Não dá para separar. Se a gente olhar para o grande alicerce do texto ou do ministério de Cristo, ele era fundamentado no amor. E a falta de comunhão é nitidamente visível pela falta de amor. Porque o que diz Coríntios 13 lá o amor é sofredor, é benigno, aleluia. Não é invejoso, não trata com leviandade, não ensoberbece, não se porta com indecência, não busca seus interesses, Tiago. E aí a gente mexe na ferida, né? Isso aqui, porque o amor não busca os seus interesses. Tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, tudo espera. É muito forte isso, meu amigo. É possível, o que você deu exemplo da Torre de Babel, é possível você ter comunhão, mas sem amor. Só que você está tendo comunhão para o mal. Mas aqui Cristo diz, como você mesmo diz, o Espírito que vem implodir-nos para nos fazer ligados em amor, demonstrando comunhão para os que estão de fora. Isso é só o Espírito que faz, é só Cristo. Aleluia. Louvado isso, meu pastor. Sabe, eu até me emociono, minha voz embarga, porque eu até sinto, de verdade, eu sinto a presença de Deus nesse momento aqui. Porque eu entendo que tanta coisa ia mudar se a gente entendesse isso melhor. Quanta coisa seria diferente se nós entendêssemos isso melhor. Muita disputa. É muita competição, como o senhor falou, é muita busca pessoal de interesse. E o verdadeiro propósito do Evangelho, o reino de Deus tem ficado em segundo plano. As vidas têm ficado em segundo plano. A real missão da igreja tem ficado em segundo plano. A gente deixou de ser relevante como igreja e nós estamos fracassando. E eu falo isso com dor no meu coração. Eu falo isso com uma tristeza profunda na minha alma, que nós estamos fracassando como igreja, porque nós estamos sendo uma igreja supérflua, uma igreja medíocre, uma igreja materialista, uma igreja capitalista. E nós não estamos sendo uma igreja que representa o reino de Deus. Exatamente. É uma igreja cheia de... A vaidade tomou conta do coração do homem, Tiago. E o homem... É isso que Paulo falou. Por incrível que pareça, o homem, ele acaba tendo essa manifestação daquilo que um dia Satanás teve, de querer para si um trono, e ser entronizado e aplaudido pelos homens, e ele não percebe isso, Tiago. A vaidade está corrompendo o coração dos homens. O sentimento original, que era o amor, que era o sentimento que Deus havia colocado no homem. O ser humano está perdendo isso, Tiago. E muito por aquilo que o senhor falou, a falta do amor,
ela abre essa porta, ela, como consequência, ela culmina na falta de comunhão. O que essa igreja, o que a igreja primitiva tem para nos ensinar acerca da comunhão, é que a comunhão ela não pode ser apenas falada. A comunhão tem que ser manifestada em obras. Tem que ser vista. Exatamente. Por quê? Porque a gente vive um tempo de uma comunhão que ela é muito falada, mas ela não é exercida. Só que essa igreja exercia a comunhão na prática. Essa igreja manifestava em obras a sua comunhão. E por que eu digo isso? Porque no versículo 45 do capítulo 2, da sequência que nós estamos tratando aqui, o versículo 45 vai dizer assim: e vendiam as suas propriedades e bens, e repartiam com todos. Olha isso. Desprendimento material. Hoje as igrejas, eu não sei, é complicado, porque isso mexe na ferida. Mas hoje, a ferida tem que ser as igrejas não repartem, elas acumulam. Repartir. Então quer dizer que não está existindo comunhão. É ajuntamento. Não tem comunhão. Tá? E não só isso. Pessoas implodidas, verdadeiramente, elas são desprendidas de coisas materiais. Meu amigo, ser desprendido não é ser desinteressado. Eu tenho como interesses pessoais na minha vida, desde que isso se alinhe com a vontade de Cristo, ter um bom carro, ter uma boa casa, proporcionar conforto para a minha família, mas eu não estou apegado, eu não estou preso a isso. Se for preciso sacrificar isso para o bem da obra de Deus, eu sacrifico. Se for preciso entregar, eu entrego. Se for preciso perder por amor de Cristo, eu perco, porque eu não estou apegado a isso. Então, pessoas implodidas são desprendidas, são desapegadas de coisas materiais. Isso é um fruto da comunhão. Isso é um reflexo da comunhão. Não obstante a isso, ainda no 45, diz assim, que repartiam com todos. Aí vai mexer na ferida mais ainda. Porque tem gente que tem comunhão partidária. Ele só tem comunhão com quem ele quer, ele só ajuda com quem ele quer, ele só faz para quem ele quer. É uma comunhão partidária. A comunhão não pode ser partidária. Ou ela é completa ou ela não é. Exatamente. Repartiam com todos. Então o Rodney é meu amigo, eu reparto com o Rodney. O outro que não é, eu não reparto. Isso não é comunhão. A comunhão não pode ser partidária. Vou te favorecer, então você compartilha comigo, né? Então você repare que a comunhão manifesta aqui não era partidária. E mais, no 46. Agora o 46 é a chave para fechar, eu acho que vai dar o horário. E perseveraram, repare, de novo vem perseverar. Repare, o 42 vem perseverar, e de novo o 46 vem perseverar. Por que era necessário perseverar? Porque é um grande ajuntamento de pessoas. É um grande número de pessoas. Então tudo aqui tem grandes proporções. Então a perseverança aqui fala dessa insistência. A perseverança fala dessa compreensão que as questões espirituais, elas não são conquistadas ou praticadas sem perseverança. Ninguém ora porque gosta. Vamos ser realistas, meu querido. Vamos ser realistas, meu pastor. Ninguém acorda de manhã e fala assim, hoje eu tô com uma vontade de orar. Não, hoje eu acordei com vontade de jejuar. Não. Por quê? Porque a nossa natureza, ela é inclinada porque é ruim. A nossa inclinação da nossa carne cair, ela não vai deixar isso a gente sentir. Então, para orar tem que perseverar. Para jejuar tem que perseverar. Para ler a Bíblia tem que perseverar. Para obedecer doutrina tem que perseverar. Para praticar o Evangelho tem que perseverar. Porque a nossa inclinação vai tecer contra isso sempre. Só que eles perseveraram todos os dias. Olha o 46, isso aqui é fantástico. Perseveravam unânimes, olha o reforço da comunhão. Unânimes todos os dias. Então eles não eram crentes instáveis. Aquele crente que está bem hoje, amanhã não está, hoje ele não. Todos, eles eram retilíneo. Então quer dizer que nesses 3.120 aqui, não tem ninguém que destaca muito, nem ninguém que fica para trás. Ó a linha é tênue, todos os dias, eles são iguais. Constância. Uma igreja que pratica comunhão, ela é constante.
Exatamente. O que falta para nós hoje é essa constância. Ou seja, é muita gente subindo muito rápido, mas também descendo muito rápido. E muita gente a vida inteira prostrada lá embaixo e não... Constância, ó. Tá faltando constância nos nossos dias. Um irmão que fez um comentário aqui, Thiago, ele falou assim, deu a opinião do irmão Adriano Luiz, ele falou assim, o que está acontecendo é que tem muitos pastores que, por interesses do seu próprio ministério, eles vão formando os pastores pelo fato da vaidade. Não, ó, olha a minha igreja como está. Eu fiz uma postagem hoje, acho que foi hoje que eu compartilhei, não sei quem é um apóstolo aí, um bispo, não sei, falou assim, tem 50 obreiros no púlpito, não serve para nada. Tem missionário que é missionário, mas não faz missão. Então, por que isso? É vaidade, é pura vaidade, Tiago. Não foram Porque na verdade não são obreiros, né? São adornos. Eles são adornos. Não foram implodidos, não tem aquilo que os liga, né, como igreja, mas estão aí, são enfeites de púlpito mesmo, literalmente. Adornos, exatamente, não produzem. E Paulo falou sobre isso, porque quando Paulo fala sobre a questão do servo, ele usa 3 palavras nas suas cartas. Ele usa a palavra doulos, a palavra diáconos e a palavra rupereta, ou ruperetai. Lá em Coríntios, quando ele vai falar do dispenseiro, Paulo fala do rupereta, ou ruperetai. O que eram os ruperetas? Você vai lembrar aqueles filmes medievais? Aqueles barcos de combate que fica só o remo pro lado de fora. E lá embaixo, no cais do navio, fica aquela turminha remando, não fica? Aqueles caras eram os ruperetas. Eram os caras que trabalhavam e não apareciam. Só aparecia o quê? O trabalho. Quem tá de fora tá vendo o quê? Tá vendo o remo, mas não tá vendo quem tá remando. Paulo fala assim, o dispenseiro é isso, ele é um rupereta. Ele é aquele que trabalha, mas não tem preocupação de aparecer. O que importa é que o trabalho apareça. O que importa é que o trabalho se manifeste. Dá para falar em língua e dá 3 pulinhos pro negócio dele. Porque quem está ligado na comunhão não precisa aparecer, meu amigo. Não. Quem está ligado na comunhão quer produzir, quer trabalhar. Exatamente. É quem foi implodido e tem comunhão, ele não está preocupado em aparecer, ele está preocupado em ser produtivo. Verdade. É isso aí, Nós temos pessoas que aparecem, mas não produzem. É verdade. Verdade mesmo. Quer falar mais alguma coisa, Thiago, pra gente terminar? Posso finalizar aqui? 1 minuto eu finalizo. Vamos lá. No 46, olha aqui, a maior marca da comunhão, no 46. Perseverava unânimes todos os dias no templo e partindo o pão de cá em casa. Espera aí. Tem 2 momentos aqui, tem templo e tem casa. Tem templo e tem casa. Então, eles perseveravam no templo, mas também, então, ou seja, vamos dizer assim, eles tinham comunhão na igreja, mas também tinham comunhão fora da igreja. Entendendo. O que acontece com a igreja, olha o nível da falsa comunhão que nós temos. Hoje as pessoas têm comunhão na igreja se abraçam, se beijam, se amam, se declaram, mas fora da igreja, literalmente são quase que inimigos. Olha o ponto que nós chegamos. Quero conviver com você dentro da igreja, é quase isso, né, Thiago? É isso. Olha o ponto que nós chegamos. Nós chegamos num ponto de se convencer que a melhor coisa a se fazer é não ter comunhão com mais ninguém. Por quê? Tá tão difícil a coisa que a gente prefere não ter mais comunhão com ninguém fora da igreja, porque a gente não quer mais se ferir com tantas pessoas que a gente às vezes confia e a gente se decepciona. Só que isso só está acontecendo por quê? Porque a igreja não está posicionada em comunhão. Porque a verdadeira igreja, a verdadeira comunhão, os irmãos tinham prazer de estar junto. Os irmãos tinham prazer de estar unidos, partindo o pão. Hoje está tão triste a coisa, nós estamos tão distantes da comunhão verdadeira, que a gente não pode mais convidar o irmão para comer em casa. A missionária aqui já deu uma rajada. Ó. Amor não fingido, viu? É isso, exatamente. Então, pastor, quando nós falamos de comunhão, qual foi a minha intenção, diante de tudo que eu estou falando aqui? É de mostrar como nós estamos distantes da verdadeira comunhão. Como nós estamos distantes daquilo que a Bíblia diz que realmente é comunhão e que a igreja primitiva praticava comunhão. Por quê? O dia que nós praticarmos essa comunhão, sabe o que vai acontecer? Aí eu vou encerrar minha fala. Verso 47. Louvando a Deus, caindo na graça de todo o povo, todos os dias acrescentava o Senhor à igreja.
Olha isso, acrescentava o Senhor à igreja. Então, eu creio que esse tempo vai voltar de uma igreja que não vai precisar mais evangelizar, porque ela vai estar posicionada em comunhão e Deus vai acrescentar. Agora, como nós estamos posicionados, a gente precisa evangelizar, a gente precisa correr atrás. Mas o que Deus espera é que a gente volte ao princípio da comunhão e se posicione na comunhão, porque aí Ele vai começar a acrescentar novamente, Ele vai começar a trazer novamente. O É testemunho isso. o testemunho que você falou, que é extremamente importante, porque a comunhão ela precisa ser vista pelos de fora. Você frisou isso muito bem. Por exemplo, eu estou de fora e eu estou vendo a igreja e eu olho e eu vejo que aquela igreja ela tem ações, características, comportamento diferente. Eu falo, pô, mas esse negócio aí é diferente. Se eu estivesse, eu fazendo um breve estudo no outro dia sobre isso, e aí a gente termina aqui. Passamos 7 minutos. Meu Deus. Eu pensei assim, eu fazendo um estudo outro dia sobre essa passagem, fui buscar um pouco do texto grego para isso. Eu sei que não tem a ver, mas eu consegui identificar algo como se eu estivesse de fora olhando para a igreja de Atos. Imagino eu que eu vejo uma igreja desse jeito e eu vejo a comunhão, sabe, o partir do pão, eu vejo toda essa qualidade deles e eu falo assim, isso aqui é uma igreja boa. E aí, se eu trago essa frase para o grego, existem duas palavras no grego para bom, uma é ágatos e a outra é kalos. Ágatos quer dizer algo que é bom por ser bom, mas kalos fala de algo que é bom no completo, em todas as esferas. Então, você imagina alguém que essa igreja aí, ó, kalos, é boa no completo. É aí. Porque não é só ser bom, Aleluia. é ser bom no completo, é ser perfeito no completo em todas as esferas. E é isso que a gente precisa fazer. Precisa consertar essas áreas, Tiago. Consertar a comunhão, consertar a oração. Exatamente. Semana passada eu falei sobre a questão da oração, que é a oração produtiva, é a oração que é feita em conjunto, em comunhão, em concordância, entendeu, Tiago? A minha missionária está dando lugar aqui, já está até. Tá afiada. Mulher de mestre é outro nível, né? É isso, cara. A gente precisa voltar, precisa. Você falou, precisamos ser implodidos. Exatamente. Se nós não formos implodidos, não vamos conseguir viver em comunhão. Glória a Deus por Não vai isso. ter, não vamos conseguir. Glória a Deus. É isso, Tiago. Sou teu servo, já falei Aleluia. demais. Meus irmãos, permanece aí, você vai dar a benção. Meus irmãos, eu quero desde já agradecer, tá bom? E vamos orar aqui para dar o término e depois eu dou as considerações aqui. Espera só um momento. Curtir a página? Avaliação da página. Isso. Meus irmãos, por favor, minha esposa aqui está dando um recado aqui. Os irmãos que estiveram participando da live, compartilharam, passem lá na página da ICM, tá bom? ICM, Igreja Cristã Missionária, Brasil / Malawi. Faça a sua avaliação, né? Tá bom? Da página da ICM, da engajamento, compartilha, para que vidas sejam alcançadas. O propósito aqui é esse. É um trabalho missionário pela ferramenta da internet, que é feita hoje aqui no Brasil, mas tem sido feito, né, fisicamente lá no Malawi. Tudo isso aqui é de extrema importância, tá bom? Vamos orar e depois eu dou as considerações. Pastor Tiago vai dar a bênção no nome de Jesus e eu já quero te agradecer, tá bom, Tiago? Senhor Deus, eu sou grato a Ti, Pai, mais uma vez. Grato por todo o meu coração, pela vida do Teu Filho. E pela vida, Senhor, daqueles que estiveram conosco até este momento, participando, ouvindo a Tua palavra, Senhor. Deus, eu sei que tudo que foi falado aqui, Senhor, é bíblico, ó Pai, tem base bíblica, fundamento bíblico, Senhor. E nós temos todo o cuidado, Senhor, para trazer este conhecimento às pessoas que ouvem, Pai, porque o Senhor há de requerer de nós um dia, cobrar de nós um dia as nossas boas e más ações, Pai. Deus, eu te peço que o Senhor nos use cada vez mais como instrumentos, como ferramentas precisas, Pai, que fazem o trabalho correto, Senhor, da maneira correta, Deus, tudo para a glória do Teu santo nome. Pai, que esta palavra fique cravada em nossos corações e mentes, que venha
nos mover, Senhor, para agir da forma correta como igreja, Senhor. Pai, devolva a comunhão, Senhor, dentro das igrejas, devolva, Senhor, este relacionamento sincero, puro e verdadeiro, Pai. Eu oro a Ti, Senhor, no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, já te agradecendo, Pai, por tudo, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, rapidinho, semana que vem vai estar falando aqui pastor Henrique Rabelo. Henrique Rabelo é um irmão, é outro professor também de teologia, é outro mestre, é benção. Por que outro? Para de graça. E depois o pastor Iranildo fechando, que vai falar sobre a doutrina, tá bom? E em breve, eu já tenho agendado, né? O pastor Elias Soares vai participar da live conosco numa questão de perguntas e respostas. E ele vai falar sobre escatologia, tá bom? Eu quero aqui que vocês também estejam presentes aí, participando, e pode fazer pergunta para o homem, que vocês conhecem o homem lá. O homem dá lugar na terra. Crente, crente, crente. Tá bom? Meus irmãos, Elias é fera. Acesse a página da internet, por favor, lá no Facebook. Nós estamos com um projeto de comprar uma bicicleta para um pastor no Moçambique, tá bom? Nós precisamos juntar um dinheiro. Alguns irmãos já doaram algumas quantias. A bicicleta lá custa R$750, tá bom? Se todos contribuírem com um pouquinho, a gente consegue rapidamente comprar esse veículo. Irmãos, isso facilita demais para os pastores lá fazer a obra missionária, tá bom? Eu conto com a sua ajuda, conto com a sua contribuição, e Deus será glorificado, tá bom? Ah, pastor, eu não tenho muito. Não importa, o que você tiver ajuda, e ajuda muito. O pouco para quem não tem nada é muito, meus amigos. Eu vou dizer, eles dão glória com força lá por causa disso, tá bom? Deus abençoe vocês. No nome de Jesus, e quinta-feira que vem, às 10 horas, tem mais, tá bom? Pastor Tiago, faz essa consideração e dá a bênção para o senhor, no nome de Jesus. Glória a Deus. Eu quero agradecer, meu amigo, obrigado pelo espaço. Espero que eu possa ter contribuído de alguma forma com a vida dos nossos espectadores. E mandar um abraço para minha digníssima esposa, dona do meu coração, que está lá na audiência também, meu filho. E tem alguns amigos aí, até uns amigos lá do... Sandra, né? Sandra. Tá tudo ligado, tá tudo na comunhão. Uns amigos lá do Rio Grande do Sul, pastor irmão Adriano, pastor João Paulo, pastor Juliano da igreja EMEB, pastor João Paulo do Ministério Impacto, nosso irmão amigo Moandro está na audiência, que faz as lives lá da escatologia, o menino crente de Deus. Até eu indiquei ele para chamar o senhor para uma live, hein? Que vai, nas próximas, ele vai te participar nesse projeto aí. Então eu quero louvar a Deus por todos na audiência, pela sua vida, meu amigo, obrigado pelo carinho, e que o senhor possa nos ajudar, possamos voltar à comunhão quanto antes, em nome de Jesus. Muito obrigado. Continue nesse projeto, o senhor vai continuar te abençoando, em nome de Jesus. Amém. E eu vou ver se eu consigo o dicionário para você. Ó, promessa é dívida e ao vivo, hein? Ó, eu vou ficar gravado isso aqui. Isso aqui eu vou gravar no pendrive para não perder. Sou crente, irmão. Sou crente. Ó, glória a Deus, ó. Agora não vai esquecer mais, hein? Tamo junto, meu amigo. Obrigado mesmo pelo coração. Pai, com o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e que as consolações do Espírito Santo permaneçam com todos que amam e aguardam ansiosamente a volta do Senhor Jesus. E como sinal de concordância, digamos amém. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz. Obrigado, meu amigo. Um abraço. Obrigado. Te amo em Cristo. Até a próxima. Querendo Deus. Amém.